Olá, o Senado vai fazer uma sessão deliberativa remota para votar a solicitação de estado de calamidade pública feita pela Presidência da República. Vai ser nesta sexta-feira, às 11 da manhã. E sobre este assunto, eu converso agora com a repórter Mariana Capello. Tudo bem, Mari? Está tudo pronto para essa votação remota? Tudo bem, Hermes. Está tudo pronto. O Prodazem, que é a equipe de engenharia aqui do Senado, desenvolveu um sistema que vai permitir que os senadores fiquem em casa para fazer essa votação. É uma votação muito importante, porque ela flexibiliza a meta fiscal, que está prevista para um rombo de 124 bilhões. A gente conversou mais cedo com o presidente da casa, o vice-presidente, na verdade, já que o vice-presidente que está como presidente, já que o senador Alcolumbre está doente, e ele explicou a importância da votação dessa mensagem que decreta o estado de calamidade pública. Vamos ver agora o que ele falou. O governo pode gastar mais do que aquilo que está previamente previsto e as metas estariam suspensas até o final do ano, ou seja, o governo poderá alocar recursos e verbas necessárias nos programas que julgar adequados para enfrentar o problema. Foi prevista uma comissão que vai ser instalada, que vai acompanhar com o Ministério da Fazenda, o Ministério da Economia, o trabalho até o final do ano. Pois é, Hermes, e já está designado o relator para esse projeto, que é o senador Everton. E a gente também falou com ele, ele disse que tem que ser um relatório simples, rápido, imediato, que não tem espaço para muito malabarismo, porque o assunto é de grande gravidade. Ele já deve ser votado agora nessa sexta-feira. Lembrando que a mensagem chegou na Câmara na quarta, foi votado ainda na quarta, e agora já na sexta deve ser votado de forma remota aqui no Senado. Para os colegas parlamentares que vão inaugurar esse novo formato de votação remota, possam ter acesso, e já vou colocar à disposição deles para que qualquer dúvida eles possam me ligar antes, para que a gente possa conversar, tentar construir um acordo e um entendimento que dê a resposta rápida. Mas quais são os impactos de um estado de calamidade pública para o nosso país? O que significa isso na prática, principalmente na economia? O consultor legislativo, Vinícius Amaral, vai nos explicar agora por Skype. Tudo bem, Vinícius? Obrigado por nos receber. E eu já começo te perguntando, o que é que decretar um estado de calamidade pública vai significar para a economia brasileira neste ano? Isso. A importância dessa decretação é que ela talvez não seja uma medida em si para enfrentar a crise do coronavírus, mas ela remove obstáculos ao enfrentamento. Que obstáculos seriam esses? Sem esse decreto, estaria mantida a meta fiscal para 2020, que é de um déficit de 124 bilhões, e com isso o governo, como já está havendo queda de receitas, até mesmo antes da crise do coronavírus, já havia uma perspectiva de redução de receitas pelo menor crescimento da economia. Então, agora nós teremos duplamente queda de receitas, maior ainda agora em função do coronavírus, e teremos aumento de despesas. Se a meta tivesse que ser mantida, o que aconteceria? O governo teria que parar os seus gastos, teria que fazer um enorme contingenciamento, maior do que, por exemplo, ele fez ano passado, que já quase paralisou vários órgãos federais. Então, nós poderíamos ter uma paralisia de toda a máquina pública, quando a máquina pública, evidentemente, é essencial ao enfrentamento dessa crise. Essa flexibilização, ela é total dentro do cenário da emenda constitucional 95, que traz o teto de despesas públicas? Ela flexibiliza isso, por exemplo? Essa decretação em si, ela se refere somente à meta fiscal de resultado primário, né? Claro, nós temos uma grande complexidade hoje no Brasil, porque nós estamos convivendo com 3 regras fiscais bastante complexas ao mesmo tempo. Temos o teto de gastos, temos a meta de resultado primário e temos a regra de ouro. Cada uma dessas regras, elas têm mecanismos específicos de exceção que têm que ser acionados um por vez. Então, esse decreto em particular, ele se limita unicamente a abrir a exceção para esta meta do resultado primário. Isso significa que este déficit, que era previsto em 124 bilhões, ele poderá ser maior.
na verdade, como a decretação, a proposta de decretação e o projeto já aprovado pela Câmara ontem, ele estende este estado de calamidade por todo o ano, até 31 de dezembro. Isso significa que não seria necessário perseguir nenhuma meta de resultado primário neste ano. O que significa que não haveria, pela legislação, por esta regra fiscal, não haveria uma limitação para o tamanho do déficit. Aí as outras regras fiscais vão ter os seus limites que terão que ser trabalhados também um a um. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ele ainda se mostra um pouco otimista. Será que é possível o Brasil crescer ainda um pouco mais de 1% num cenário de crise tão complexo como o que está se apresentando? A perspectiva mundial hoje já é de recessão. É muito difícil imaginar que não vai haver uma recessão no mundo inteiro, no Brasil. Já várias previsões já foram revisadas para a queda do PIB. E essa queda é quase inevitável, porque justamente para reduzir a transmissão do vírus é necessário reduzir interações sociais, e essas interações sociais reduzem a produção, a redução de interações sociais reduzem a produção, reduzem a demanda, as pessoas deixam de comprar, deixam de consumir, ficam mais em casa. Então é praticamente inevitável, né? Claro que parte disso pode ser recuperado no momento em que passar o pico da pandemia, mas ninguém sabe quando será esse pico, se será nos próximos 3 meses, 6 meses, se ainda ao longo de todo o ano nós veremos esse crescimento. Então é muito cedo para se fazer qualquer projeção nesse sentido. Vinícius, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, fez na noite de quarta-feira uma tomografia para acompanhar a evolução da infecção pelo coronavírus. Por recomendação médica, ele ficou em observação no local e recebeu alta nesta manhã. Alcolumbre permanece em casa em isolamento. A situação que o país enfrenta requer cuidados de higiene e, se possível, confinamento. As próximas semanas devem ser muito duras para todos os brasileiros, inclusive para os que possuem pequenas empresas, grandes, lógico, para todos. O repórter Paulo Acrísio foi conferir de perto a situação de pequenos comerciantes que tentam sobreviver em meio à crise. Mal começaram, as aulas desta Universidade de Brasília foram suspensas. O estacionamento para centenas de automóveis está quase vazio. Alunos dispensados, um cenário impensável nessa época do ano. Sem a clientela habitual, este restaurante self-service perde mais da metade do faturamento. Um efeito colateral da pandemia do coronavírus. A renda está, como diz, baixou muito. A gente não sabe como vai fazer, né, com essa situação. Porque nós temos muitos fornecedores que têm que ser pagos todos os dias, certo? E os empregados também, né? Não sei como vai ser essa situação, não. As mesas já guardam a distância recomendada, mas a gerente já pensa em adaptar o serviço para à la carte. Quanto tempo vai durar? É a pergunta que todos fazemos. E a gente volta a falar com a repórter Mariana Capello, que está ali direto no túnel do tempo do Senado. Mari, quais são as novas informações? Então, eu venho aqui só para falar que a gente também entrou em contato com a presidente da Comissão de Constituição e Justiça para saber como é que vai ser o trabalho semana que vem, já que a agenda não para. A gente conversou com ela e ela explicou que o trabalho da CCJ deve continuar, que ela vai estar de plantão aqui em Brasília e que pode sim chamar uma reunião presencial e que pode também chamar uma reunião remota, desde que seja para tratar dos assuntos relacionados à Covid-19. A gente também conversou com o secretário-geral da mesa, que explicou para a gente como vai funcionar esse sistema de votações à distância. Vamos ver. Está pronta para receber qualquer projeto vindo do governo considerado relevante para amenizar ou atenuar os efeitos da crise econômica ou de saúde pública do coronavírus, para fazer em qualquer momento, garantindo 24 horas de prazo,
um ambiente virtual, ou seja, uma reunião virtual, única e exclusivamente para aqueles projetos que atendam os requisitos do ato da mesa diretora. Nós poderemos, portanto, ter 2 reuniões na CCJ. A primeira presencial na quarta-feira e, a qualquer momento, uma virtual. Eu estarei de plantão semana que vem em Brasília para poder estar convocando a qualquer momento a reunião virtual, mas não servirá de leitura do relatório ou discussão da PEC emergencial. Sexta-feira, dia 20 de março, às 11 horas da manhã, entra em funcionamento uma versão preliminar do Sistema de Deliberações Remota do Senado Federal. O sistema ainda não está 100% pronto, vai ser aperfeiçoado ainda, mas diante da emergência de calamidade pública que o Brasil passa no momento, o Senado precisou antecipar o sistema e as equipes, trabalhando sem parar, vão conseguir colocar uma parte considerável dele no ar. Como vai funcionar? O senador Antônio Anastasia, vice-presidente do Senado, estará dentro do Prodasem, numa sala de controle, onde poderá visualizar simultaneamente todos os senadores num grande telão e concederá a palavra aos senadores que poderão estar conectados por um aparelho de computador de mesa ou por seus celulares. Nós vamos conseguir vê-los e ouvi-los e eles vão poder discutir a matéria e, na sequência, votar. Nessa fase, ainda votarão verbalmente, declarando o seu voto, como acontecia até poucos anos atrás nas comissões. O senador Humberto Costa pediu ao Ministério das Relações Exteriores medidas urgentes para trazer os brasileiros que estão presos no exterior devido ao fechamento de fronteiras em vários países, motivado pelo coronavírus. Muitos estão presos em aeroportos, devido ao cancelamento de voos internacionais pela maioria das companhias de transporte aéreo, incluindo as brasileiras. Crianças, pessoas idosas que não podem voltar para o Brasil devido ao cancelamento dos voos, devido ao altíssimo custo da aquisição de uma nova passagem, e enquanto isso o governo brasileiro, o Itamaraty, nada faz para prestar assistência a essas pessoas e garantir o seu repatriamento. O governo Bolsonaro precisa ter a dimensão da responsabilidade que tem para com todos os cidadãos e cidadãs brasileiros no exterior. É fundamental que seja por intermédio da FAB, seja por intermédio de empresas privadas que o governo contrate, é essencial garantir a essas pessoas o seu retorno ao Brasil. Há muitos brasileiros presos também em navios ao redor do mundo. O Senado Notícias teve acesso ao depoimento de 2 famílias que estão na costa da Europa sem poder sair do navio. Os passageiros estão enfrentando até restrição de comida. Aqui está assim, está racionando a comida. Antes eu podia me servir no buffet, agora eu não posso me servir. É um garçom que fica servindo a gente. Aí ele bota a quantidade que ele quer, saímos de Maceió e eles anunciaram que os portos são fechados. Por que nos deixaram sair do Brasil? Por conta do agravamento do coronavírus, nós não podemos fazer nenhuma dessas paradas. Nós somos aqui no total de 197 brasileiros. 197 brasileiros, estamos todos bem de saúde. A empresa disse que está correndo atrás do nosso desembarque, do nosso retorno ao nosso país, mas por enquanto nós não temos certeza muito se é isso. O governo brasileiro editou uma portaria restringindo a entrada de estrangeiros no país pelas fronteiras terrestres com Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Paraguai, Peru e Suriname. Ainda vai ser editada uma portaria específica em relação às fronteiras terrestres com o Uruguai. A medida vale inicialmente para 15 dias, contados a partir de hoje. E agora a gente vai falar com o repórter Paulo Acrisio. Ele vai falar conosco por Skype, trazendo as últimas informações sobre a importância da avaliação clínica para o tratamento do coronavírus. É com você, Paulo. Tudo bem? Boa tarde, Hermes. Saudade de vocês aí no estúdio, na redação. Eu estou aqui em casa, em 25 metros quadrados, aqui por Skype, uma ordem do Senado Federal para a proteção da minha saúde. Hermes, o isolamento é fundamental para que nós não nos contaminemos nem espalhemos a doença para os outros. Mas eu queria falar sobre a importância do diagnóstico clínico. Nós estamos naquele momento em que é preciso tornar mais lenta a contaminação, reduzir ao mínimo, porque o sistema de saúde, o nosso sistema de saúde não dispõe, se todos adoecerem ao mesmo tempo, não teremos leitos de UTI suficientes, não teremos respiradores suficientes, não teremos nem
kits de exames para o exame do diagnóstico do coronavírus, não teremos isso, e já está acontecendo isso. Alguns laboratórios estão demorando muito a entregar porque faltam kits. Eu escutei essa manhã no rádio que a Fiocruz está providenciando mais 75 mil kits. O que acontece? O nosso comportamento deve ser de isolamento, mas devemos respeitar o diagnóstico médico, o diagnóstico clínico. Tivemos um episódio aí, inclusive, que envolve um senador, envolve na onde dizer, concorreu como senador. O senador Marcos Rogério, na semana passada, após aquelas primeiras notícias de contágio de pessoas aí, inclusive de um senador aí no plenário, não, contágio não foi no plenário, mas o senador Nelson Trade, ele pediu que fosse feito o exame. Qual foi a resposta que ele obteve? Quem não tem sintoma não deve fazer o exame. Isso o senador, nesse momento, se tornou uma pessoa comum, aceitou plenamente com cordialidade essa negativa, porque entendeu, como nós todos devemos entender, quem não tem sintoma não deve gastar kit de exame agora. O que acontece? Os sintomas se parecem muito aos sintomas de resfriado. Nariz entupido, dor de garganta, dor de cabeça, tosse. Depois, isso pode depender, a avaliação médica leva em conta a história do paciente. Aí vem aquela volta ao passado que nós queremos no atendimento, aquele médico de família, antigamente, dava atenção e não precisava tanto de exames assim. Vamos dizer não à ciência e à tecnologia? Claro que não. Tanto isso é verdade que um dos exames decisivos para decidir se leva o paciente para a UTI e faz intubação é a tomografia do pulmão, que acaba de ser feita no nosso presidente, Davi Alcolumbre. Porque a imagem da radiografia simples, ela não é suficiente para diagnosticar o quadro respiratório do coronavírus. Mesmo que a pessoa tenha dificuldade de respirar, e esse é um sintoma mais indicativo do coronavírus nas pessoas idosas. Mas só que isso fica um pouco complicado quando essas pessoas têm uma insuficiência cardíaca, quando elas têm um enfisema pulmonar. Então, aí que entra o médico. Não adianta a gente querer bancar o orgulhoso e não reconhecer com humildade que os médicos sabem mais do que nós. Temos que confiar nos nossos profissionais de saúde. Isso é fundamental para decidir quem deve fazer o exame, quem recebe diagnóstico positivo no exame do coronavírus e quando internar, principalmente para que não haja sobrecarga. Vamos pensar na comunidade, vamos pensar nos outros brasileiros, sejam eles de que cor, sejam de qual partido, de qual isso. Não existe ideologia, é hora de a gente ter humildade, solidariedade, respeito ao próximo. Lembrando que no próximo dia 23, segunda-feira, os profissionais de saúde e os idosos devem comparecer às unidades básicas para fazer a vacina contra 3 tipos de vírus influenza, porque vai dar o diagnóstico diferencial, fica imunizado contra a influenza, se tiver algum sintoma, já não entra na mesma fila de exame, já é interrogado de maneira diferente, a história do paciente já é outra e afastando a influenza, já se sabe que pode ser o coronavírus. Ok? Hermes, eu devolvo você com um abraço a todos aí da redação, saudades de vocês. Paulo, muito obrigado pelas informações e que todo mundo fique bem seguindo as recomendações. Você, além de jornalista, é médico. Muito obrigado mesmo. Pois é, a gente volta a falar agora com a repórter Mariana Capello. Ela tem outras informações. Mária, é com você. Hermes, pois é. Eu venho agora só para dizer que a gente recebeu aqui informações da assessoria de comunicação do senador Nelson Trade, que está internado no Hospital Sírio-Libanês. Ele passou por um exame de tórax que revelou que ele está bem, que ele está sem febre e que a evolução da condição de saúde dele é positiva e que ele deve receber alta agora já nos próximos dias. Obrigado, Mariana. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Cuide da saúde, proteja-se, fique em casa. Até a próxima.